Olá você que acompanha o Justificando, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, especial as 10 medidas contra a corrupção, aquelas famosas promovidas pelo Ministério Público Federal, em especial na figura do Deltan Dallagnol, um promotor que está tendo uma das maiores egotrips jurídicas da história. O cara é capa da Folha como Os Intocáveis, programa do Jô como herói nacional, capa da revista Época, coletiva de imprensa exibindo toda a sua criatividade na elaboração de slides para PowerPoint. O cara tá rodando o Brasil, dando suas palestras em country clubs e igrejas evangélicas, porque o céu não é o limite para Deltan. Por conta disso, não é à toa que ele conta com o apoio de grandes juristas desse país, como José Maier, Suzana Vieira, Luana Piovani e Marcos Palmeira, que também pedem para que você assine as 10 medidas contra a corrupção. Pior do que isso é ver páginas e pessoas que eu pessoalmente acho muito bacanas compartilhando essas 10 medidas como se fossem o ó do Borogodó, entre elas Quebrando o Tabu e Luciana Genro. Uma coisa que você precisa entender sobre essas 10 medidas é o seguinte: elas são um petit gâteau, só que de merda. Ou seja, parece gostoso, mas se você olhar de perto, é merda, é um petit cocô. Sem mais delongas, chegou a hora de desconstruir essas 10 medidas, já batizadas de 10 medidas contra a Constituição, ou como eu acabei de apelidar, desmedidas, que são 10 e na verdade elas não são medidas, elas são desmedidas, entendeu? Antes de mais nada, tenha em mente que o Ministério Público Federal costuma apresentar essas medidas como sendo de iniciativa popular, para dar aquela legitimada no negócio, como se eu, você e todo mundo tivéssemos pensado nessas medidas juntos. Mas na verdade não é de iniciativa popular, é de iniciativa deles próprios. Foi escrita por eles, apresentada por eles, e se você quiser ler elas, você tem que acessar o site oficial do Ministério Público Federal. Ou seja, de popular, essas medidas só têm o nome. Elas são de exclusiva autoria deles. Ninguém te perguntou nada para ver o que você acha, o que você concorda, o que você mudaria. Eles não estão nem aí. E hoje eles se gabam de terem recolhido 2 milhões de assinaturas. Na boa, é muito fácil você ficar na rua com uma prancheta e uma caneta dizendo para as pessoas: oi, assina aqui, ó, é contra a corrupção, vamos limpar o país. Obrigado. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas são contra a corrupção. Até os corruptos são contra a corrupção. Então quem reuniu 2 milhões de assinaturas, reuniu na verdade 1%. Daí eles pegaram esses 2 milhões de assinaturas e entregaram, sabe para quem? Pro Eduardo Cunha. Eu sei, eles não têm culpa, eles precisavam entregar o projeto na mão do presidente da Câmara. Podia ser eu, podia ser você, mas era Eduardo Cunha. Então mesmo assim... Agora eu vou falar da medida número 1 deles. Imagina o seguinte, imagina que você tem 10 ideias para combater a corrupção e você faz uma lista. Pensa que, mano, a tua ideia número 1, ela deve ser muito foda, porque ela é tua fucking ideia número 1, é a principal coisa que você pensou e é a primeira coisa que você escreveu no papel. Agora imagina o seguinte, essa é a medida número 1 deles, é a chamada, ou melhor, o chamado teste de integridade. O que é isso? Para combater a corrupção, eles vão simular umas situações para você, funcionário público, e nessas situações você será tentado a cometer um crime. Agentes infiltrados ou disfarçados vão poder oferecer propina para ver se você aceita. Eles vão poder oferecer uma promoção para você fazer parte de um esquema, ou ainda poderão deixar dinheiro ou drogas no seu carro para ver se você devolve ou para ver se você faz a egípcia. O mais curioso é que na descrição dessa medida eles dizem assim, ó, aspas: é vedada a realização de testes que representem uma tentação desmedida a qual poderia levar uma pessoa honesta a se corromper. Então os caras estão de brincadeira. O que eles estão dizendo, para você entender, eles estão reconhecendo que todo mundo tem um preço e que eles não podem oferecer esse preço, porque senão eles vão prender todo mundo. Tem mais, não é só o fato de que todo mundo tem um preço e eles não podem acertar esse preço. A questão é a seguinte: se eu sou um funcionário público e eu ganho lá os meus 3, 4 mil reais por mês, e um dia eu vou pegar o meu carro e tem uma maleta com 5 milhões de reais lá,
E eu olho pro dinheiro e eu penso, cara, eu sei que isso é a pegadinha do Ministério Público. Tá na cara que eles estão me testando. Só que o problema é eu fazer uma conta de cabeça e eu ver que pra mim vale muito a pena eu pegar esses 5 milhões e sumir e amanhã eu tô no Havaí, dane-se vocês. Então o medo deles é que eles coloquem muito dinheiro pras pessoas e que elas vejam que realmente vale a pena pegar aquilo e sumir. Detalhe importante, estes testes eles não podem ser realizados neles mesmos. Juízes e promotores nunca podem cair nessas pegadinhas, elas só podem ser aplicadas nos funcionários públicos que estão lá no andar de baixo, ou seja, o povo do cartório e do almoxarifado, onde vamos combinar, os verdadeiros esquemas de corrupção acontecem. Basicamente, o objetivo é ver se você vai resistir às tentações, tipo o que Lúcifer fez com Jesus no deserto, Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Ou se você não é muito fã da Bíblia, esses testes de integridade eles são nada mais nada menos que os testes de fidelidade do João Kleber. Testes de integridade são basicamente previsões do futuro. Se você aceita uma propina hoje, significa que amanhã você aceitaria de verdade caso não fosse um teste de integridade? E o contrário, se hoje você não aceita o dinheiro da pegadinha, será que isso significa que você nunca aceitou nada no passado? Reflitam. Daí é um passo para a gente viver aquele filme Minority Report, onde as pessoas começam a ser punidas por crimes que elas não praticaram, mas que alguns videntes do Ministério Público Federal deitados em uma jacuzzi imaginaram que podia ser possível ou provável. No final das contas, não é muito louco você punir alguém que você fingiu umas paradas para essa pessoa? É muita brisa o Estado te dar condições e oportunidades para você cometer um crime, para depois ele falar, te peguei. O Estado acaba ele mesmo realizando um pseudo-crime que ele mesmo tá com medo que ocorra. O objetivo dessa medida não é investigar as reais causas da corrupção, mas sim encontrar alguém que possa ser um corrupto utilizando o método João Kleber. O que isso significa juridicamente é que estamos caminhando do direito penal do fato para o direito penal do autor. Ou seja, o Estado não se preocupa mais em investigar crimes, e sim pessoas. Essa medida ainda acarreta umas tretas jurídicas clássicas, daquelas de primeiro semestre de faculdade, quando você ainda era menos do que um zigoto de vadimécum. A questão é, você pode punir alguém por um crime impossível? Se tudo é um teatro, qual crime que você está praticando? Isso também tem a ver com flagrante preparado. Já tem até súmula da STF quanto a isso. Não tem crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação. Resumo da ópera total. Medida número 1. Fuck you! A próxima medida deles é manter a fonte em sigilo absoluto. Na prática, o que isso significa? Que pode existir a possibilidade de você ser condenado com base na palavra de um informante confidencial que você não faz a menor ideia de quem é. Cara, é um direito básico você saber quem está acusando você. É o ponto de partida para você e seu advogado entenderem como você vai se defender do que está acontecendo. Agora faz o seguinte, pega esses testes de integridade da medida número 1, que você não sabe quando, como ou onde você participou, se é que você participou, e bata no liquidificador com o fato da fonte que te denunciou ser confidencial. Resumindo, você está dentro do livro O Processo, de Kafka. Você acaba sendo um experimento das autoridades. Você pode ser preso por algo que não aconteceu e denunciado por alguém que você não faz a menor ideia de quem é. Como que você se defende disso? Portanto, medida número 2, fuck you too very much. Antes de eu continuar, coloca na gaveta a sua noção de que o Brasil prende pouco. Estamos caminhando para a terceira maior população carcerária do planeta. A gente prende muito, a gente adora prender, a gente acredita nisso como uma solução. A gente é burro. Com essas 10 medidas, vários mecanismos de defesa serão mutilados, entre eles o habeas corpus, mas eu vou falar disso mais pra frente. Se hoje a gente prende muito, com essas 10 medidas você vai ver o que é prender como se não houvesse amanhã. E o Ministério Público Federal e o Deltran são muito desonestos no debate dessas medidas, porque se você critica elas, parece que você está defendendo o corrupto, sabe? O pensamento binário, 0101. Só que essas 10 medidas, elas não afetam somente os crimes de corrupção, elas mexem em tudo. Elas mexem no tráfico, elas mexem no roubo, elas mexem no furto. Os caras são completamente loucos, eles estão achando que eles vão prender o Al Capone, meu. Só que aqui é Brasil, aqui é a fucking cidade de Deus, cara. Se essas 10 medidas passam, essas mudanças legislativas, elas vão ferrar ainda mais os negros e os pobres. Só que os intocáveis,
Eles são incapazes de fazer esse recorte social e racial sobre os verdadeiros efeitos de mudar as regras do jogo. Mas agora bora ficar puto de verdade, meu. Os caras estão propondo a morte do habeas corpus. Basicamente é o seguinte, pensa num recurso louco. Pensa no habeas corpus, meu, conquista histórica, o negócio tem 1000 anos. Pensa de novo que a gente tem a 4ª maior população carcerária do mundo e a única coisa que salva essa galera é esse recurso, é o habeas corpus, e mesmo assim salva muito pouco. E aí chega os caras do Ministério Público para dizer, não, calma, habeas corpus pode, só que a partir de agora não pode contra a decisão que prende aqui, contra a decisão que prende lá, então não pode nos casos que eu falo isso, nos casos para trancar não sei o que. Então quando que pode esse negócio agora, meu? Os caras esvaziaram o habeas corpus. Mano, as grandes decisões históricas desse país aconteceram com a corte julgando o habeas corpus, porque foi um HC que chegou lá e fez uma conquista animal. Porque o habeas corpus é isso, é um recurso, meu, que contesta mesmo, é pedrada na vidraça, é incomodar o status universal. A próxima medida chama confisco alargado e extinção do domínio. E o que vai rolar na prática é o seguinte, eles vão poder pegar de volta o dinheiro que você roubou do Estado. E você deve estar pensando, pô, que ideia, essa ideia é boa, uma ideia boa, cara, pega esse robô, pega de volta, como ninguém pensou nisso antes? A questão é, já pensaram nisso antes? Isso já tá até no código, meu. Abre aí, Código Penal, artigo 91, efeitos da condenação, já existe isso, cara. Indenizar o dano do crime e devolver a grana para os cofres públicos. Hoje, se o Estado provar que o seu dinheiro é resultado do lucro de algum crime, você precisa devolver esse dinheiro. A medida nova que eles estão propondo diz que eles podem pegar de volta o dinheiro sem origem lícita, independente se você já foi condenado pelo crime que eles acham que você cometeu. Hoje a lógica é a seguinte, o seu dinheiro é honesto até que o Estado prove o contrário. O mesmo se aplica a você. Você é inocente até que provem o contrário. Essa medida, ela troca a lógica. O seu dinheiro é fruto de um crime até que você prove o contrário. Essa medida significa inverter o ônus da prova. Ou seja, você vai ter que provar que conseguiu o seu dinheiro de uma forma honesta e não mais o Estado provar que você roubou. Com isso, esquece presunção de inocência, dane-se em dúbio, pau no réu. Todo mundo é bandido até que todo mundo prove que não é. O nosso direito, ele é romano-germânico, é continental europeu. Para você colocar alguém na cadeia, você precisa seguir uma porrada de ritos, respeitar várias garantias e vários direitos. O caminho para condenar uma pessoa não é simples. Isso porque no nosso sistema a liberdade é presumida. Tirar a sua liberdade é que tem que dar muito trabalho. Com essas 10 medidas, eles estão invertendo a seta, tornando o caminho da liberdade trabalhoso. Eles estão pegando conceitos do pragmatismo americano, do common law, e misturando com o nosso sistema e vai dar merda. Porque eles estão criando umas aberrações jurídicas escrotas. Essa medida que eu vou explicar agora tem tudo a ver com a medida anterior, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. E o raciocínio é, vamos criminalizar o enriquecimento ilícito porque assim dá pra gente punir as pessoas mesmo quando não der pra descobrir ou provar quais atos de corrupção que essa pessoa cometeu. Ou seja, se você tem uma renda que não bate com a sua fortuna na conta, você é automaticamente um bandido. Eles partem do suposto de que o enriquecimento ilícito é prova indireta da corrupção. E essa é uma lógica perigosa de fazer, porque se você começa a dizer que tal comportamento é prova indireta de outro, você está criando um clima em que todos são suspeitos. Essa medida, como tantas outras do projeto, são mecanismos de facilitação de provas, para basicamente ferrar quem eles estão acusando. Na pressa de facilitar as provas da acusação, eles atropelaram umas paradas básicas, presunção de inocência e princípio da culpabilidade. O direito que você tem de ser condenado e punido apenas pelo que você realmente fez, e não pelo que eles acham que indiretamente você possa ter feito. A real é que com a Lava Jato eles viram que não é fácil provar. Provar é difícil, dá trabalho. Então o que eles estão propondo é mudar as regras do jogo, o que é uma baita incompetência, porque a gente vive num mundo que é basicamente impossível você fazer alguma coisa sem deixar rastro. Qualquer movimentação, ligação, e-mail, mensagem, depósito, tudo deixa um rastro. Cara, nunca foi tão fácil provar alguma coisa como é hoje em dia, e mesmo assim eles não conseguem. Daí eles agem igual uma criança que está perdendo o jogo e começa a querer mudar as regras. Gente, os caras estão propondo o uso da prova ilícita de boa fé.
é brincadeira, beira o ofensivo. Depois da ditadura que o Brasil passou e que tantos outros países da América Latina passaram, os caras me vêm falar de prova ilícita. Pô, vão se fuder. Validar isso é um atraso que parece que quem tá propondo essas medidas é o Bolsonaro. E eu vou falar uma parada. O que o Ministério Público se tornou é um enorme Bolsonaro. Pronto, falei. Uma das ideias deles também é aumentar a pena por crime de corrupção, sabe? Aumentar a pena, galera. Em que planeta que aumentar a pena do crime de corrupção torna mais fácil você descobrir crimes de corrupção? Você ligou que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Digo mais, a Lava Jato ela vem criando essa atmosfera punitivista de combate à corrupção e com ela esses delírios de aumentar a pena achando que você vai resolver algum problema. É umas ideias, mano, joga pra torcida que o povo vai gostar e enquanto bater palma tá funcionando. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro. Eles querem adicionar mais uma possibilidade de prisão preventiva. A prisão preventiva para evitar que o dinheiro suma. O que vamos combinar é muita ingenuidade você achar que prendendo alguém você evita que o dinheiro suma, que a pessoa ela tá presa, ela não tá morta. Basta um telefonema para alguém, um amigo, um familiar, qualquer pessoa com poderes para mexer na sua conta, que ela mexe e a grana desaparece. A grande crítica dessa medida é que ela pode ser usada para prender você até você confessar ou colaborar sobre onde está o dinheiro, mesmo que você não tenha cometido nenhum crime. Prisão preventiva, prisão cautelar, esquece esses nomes por um segundo. Prisão é prisão. Se você está preso, ferrado, numa jaula, não faz a menor diferença o nome técnico do que está acontecendo com você. Para sair de lá, tem gente que confessa qualquer coisa. É uma alteração na lei que pode claramente ser usada como uma forma de prender por causa de dinheiro. Ou mais louco ainda, prender alguém que você não sabe se é culpado por causa de um dinheiro que você não sabe se tem relação com o fato que você está investigando e muito menos se esse fato que você está investigando é um crime. Pressionar psicologicamente uma pessoa com prisão para que ela confesse algo é o retorno de tempos sinistros. Nossa, Igor, você só sabe criticar, você só sabe falar mal, faz melhor, faz 10 medidas você então, explica aí. Ninguém é capaz de produzir algo 100% lixo e ninguém é capaz de produzir algo 100% divino. Tem coisas que eu concordo nessas 10 medidas, que apesar de chamarem 10 medidas, são mais de 30, que dentro de cada uma tem várias. E a verdadeira questão é o seguinte, as coisas que eu concordo, eu nem vou comentar, não precisa comentar. O negócio é, são dezenas de mudanças legislativas. Eles querem reformar o Código de Processo Penal. Só que esse tipo de reforma, ele precisa ser debatido nacionalmente, que nem ocorreu com o novo Código de Processo Civil. Muita gente fera tem que participar, tem que ser ouvida, tem que debater, tem que estudar os prós e contras e chegar num denominador comum. Tem medida boa no meio, pouquíssimas, mas tem. E essas pouquíssimas estão anexadas em uma porrada de medida escrota que está passando batida. Nesse exato momento, as pessoas mais preocupadas com o seu direito de defesa, o justificando, os parceiros do justificando e os amigos do justificando. Ou seja, é uma bolha desse tamanho. O resto do mundo tá batendo palma. Só que a gente tem 1 milhão de coisas para se preocupar, que no momento a gente só tá na contenção. Então se depender da gente, você vai estar muito ferrado. Então o mínimo que você tem que fazer é parar de bater palma para essas 10 medidas, que elas estão muito erradas. É hora de pedrada na vidraça, galera. É revolução! Revolução totalmente desnecessária. Se você, junto com a minha mãe, assistiu esse vídeo até o final, tem surpresa para você. A gente vai sortear 3 livros do nosso parceiraço Pedro Estevão Serrano. O livro é Autoritarismo e Golpes na América Latina. Sensacional. Para você concorrer, deixe seu comentário no Facebook marcando 3 amigos seus que são a favor das 10 medidas da corrupção. Quem sabe assim, assistindo o vídeo, os caras não ficam meio desconfortáveis e a gente começa aos poucos uma mudança de consciência, afinal de contas, era de Aquários. E é isso aí, semana que vem, tamo de volta. Coisas que você precisa saber. A gente nunca tá de volta na semana que vem.